Hello besties, bem-vindos de volta a mais um vídeo. O vídeo de hoje é de um tema que eu amo muito falar sobre esse tema. E há muito tempo a gente não tinha um vídeo sobre esse tema, que é lidos do mês, basicamente. Como estamos no início do ano, eu resolvi fazer um lidos do mês de todos os meses desse ano. Então eu tô aqui para os nossos lidos de janeiro. Eu li 4 livros em janeiro, o que eu não considero muito, porém, ao mesmo tempo é bom, então eu acho que não vou colocar metas de leitura esse ano, porque eu não tenho como cumprir também, né? Eu coloco sempre uma meta muito alta, mas minha rotina é muito cheia, e aí quando a gente não cumpre, a gente acaba se frustrando. Então não vou pôr meta de leitura, eu vou tentar ler todo dia um pouquinho, que é algo que eu já tô fazendo, vou tentar ler todo dia um pouquinho, ler livros que eu realmente quero, não vou ficar presa nessa ideia de ter que ler mais estilo tal, mais gênero tal, mais ator tal. Vou simplesmente ler os livros que eu tenho vontade de ler. Então vamos focar nos nossos livros de janeiro, que foram 4 livros. O primeiro livro que eu li em janeiro foi um livro que eu queria ler há muito tempo, e aí eu comprei ele no ano passado, e eu decidi que eu ia ler ele esse ano. Foi o meu primeiro livro do ano, que foi A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, não sei se está correta a pronúncia, mas é um livro de filosofia. Esse livro fala sobre a produtividade exagerada, sobre o momento que a gente está vivendo enquanto sociedade, sobre o quanto é importante desacelerar. Eu gostei muito da leitura, ele é bem fininho, é um livro muito rápido, porém eu achei muito bom. Eu não tenho certeza da nota que eu dei pro livro, eu acredito que eu fiz 5 estrelas, eu vou deixar aqui no canto porque eu realmente não lembro. Mas eu amei esse livro aqui, achei sensacional, eu recomendo muito. Eu quero muito tentar ler mais filosofia esse ano, porque é um tema que eu gosto bastante, porém eu acabo não consumindo tanto. Então eu quero muito tentar ler mais filosofia. Esse foi o primeiro do ano, foi 5 estrelas, e eu recomendo muito, ainda mais nesse momento atual que a gente está vivendo no mundo. Eu acho muito importante a gente parar e analisar um pouco sobre o nosso comportamento atual, sabe? Tão cedo passa tudo quanto passa, morre tão jovem, ante os deuses quanto morre. Tudo é tão pouco, nada se sabe, tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala, o mais é nada. 3/11 de 1923. O segundo livro que eu li também foi um livro que eu gostei muito, que foi Odes de Ricardo Reis, do Fernando Pessoa. Ricardo Reis foi um dos heteronônimos do Fernando Pessoa. E qual é a diferença entre anônimos e pseudônimos? O Pessoa explica isso, ele diz que pseudônimo é o autor se escondendo atrás de um nome, e heteronônimo é como se ele tivesse criado todo um outro autor. E é muito engraçado porque esses heteronômimos dele têm escritas, estilos de escritas totalmente diferentes do estilo dele, do Fernando Pessoa mesmo, sabe? E eu acho genial, eu adoro Pessoa. Eu comecei a ler o livro do Desassossego ano passado, e é um livro que eu tô lendo até hoje, porque eu não quero terminar muito cedo, realmente é um livro que eu quero ler um pouquinho a cada dia, e eu tô amando muito, eu amei muito a escrita do Pessoa. Eu lembro que quando eu estudava, Pessoa sempre foi um dos meus autores preferidos. Ele é até hoje o meu poeta preferido. Eu amei esse livro aqui, tem muito poema lindo, assim. O Ricardo Reis, que é o heteronônimo do Pessoa, ele escreve mais sobre paganismo e sobre a morte, mas de um jeito... Eu não sei explicar, é simplesmente incrível. Eu recomendo muito, leiam Pessoa. Não só esse daqui, mas o livro do Desassossego também, que foi meio que a obra da vida do Pessoa, e é um livro sensacional, não tenho nem o que dizer. Esse daqui eu acredito que foi 5 ou 4 estrelas, eu não tenho certeza. Mas o livro é muito bom, recomendo muito, muito, muito. Eu sou apaixonada por Pessoa, não tenho muito o que dizer. O terceiro livro que eu li também foi um livro bem rápido. Todos os livros que eu li em janeiro, na verdade, foram livros muito curtinhos, pelo simples motivo que eu decidi que esse ano eu vou ler todos os livros que eu tenho não lido na minha estante antes de comprar livros novos. Não são muitos, na verdade, né? São uns 10 livros, eu acho, o que pra mim é muito, mas tem gente que não considera. Mas aí tinha esses livros, né? Todos que eu li nesse mês de janeiro foram livros mais pequenos, livros fininhos, livros curtinhos, porém livros muito bons. E o terceiro foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói.
Agora, esse aqui eu confesso que não me pegou tanto. Eu gosto muito da escrita da literatura russa, do jeito que é, sabe, estruturada a história. Porém, esse eu achei um livro um pouquinho fraco. O livro é interessante, ele te prende, a escrita dele é muito fluida, então não é o tipo de leitura que você fica preso, que você fica tipo, ai que saco, não acaba mais. O livro é realmente muito bom nesse sentido. Porém, eu achei a escrita tão fraca, sabe? É só o personagem, que eu não vou lembrar o nome dele, gente, porque, né, personagem russo. Mas o personagem principal, ele contrai uma doença, e aí ele meio que sabe que ele vai morrer, então ele fica o tempo todo se maldizendo e se reclamando. Eu sei que tem, né, toda uma crítica ali na questão de como a família dele passava ele e os amigos dele. É meio que uma vibe, a crítica acredito que seja meio que na mesma vibe de A Metamorfose, não totalmente, mas assim, sabe? Mesmo sentido. Só que eu simplesmente achei fraco. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais desse livro. Eu achei ele um pouquinho fraco, não gostei muito. Acho que poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas ele me prendeu, foi uma leitura fluida e eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. Ainda não desisti do Tolstói, vou tentar ler outras coisas dele. Eu quero muito ler Guerra e Paz. Porém, esse daqui não me pegou, não é o meu favorito até agora. Próximo e último livro é um livro nacional e eu confesso que foi talvez o mais pesado que eu li, não só nesse mês, mas toda a minha trajetória de leitora, que é Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Eu ganhei esse livro de presente no meu aniversário do ano passado, eu não tinha lido ele ainda. E aí eu pensei, cara, um livro tão curtinho, tá aqui na minha estante, eu vou ler ele. E o livro é muito bom, a escrita da autora é muito envolvente. Esse livro são vários contos, né? Não é uma história só. Também é um livro bem curtinho, mas são vários contos. Porém, como eu disse, é um livro pesado. O livro conta a história de vários personagens negros que, na sua grande maioria, moram em periferias. Na verdade, eu acho que todos são personagens de periferias. E é muito triste porque ela conta várias coisas, várias histórias que a gente sabe que são realidades, né? E principalmente de crianças. Eu já falei isso pra vocês, mas me mexe muito comigo ler histórias tristes sobre crianças, porque acho que o que me pega nesse livro é que não é uma história triste que você pensa, nossa, que livro triste. É uma história triste que você pensa, isso acontece todo dia, tá acontecendo agora com milhares de pessoas aqui no Brasil, no nosso país, o tempo inteiro. No mundo todo, óbvio, mas assim, é algo que mexe com você porque você sabe que é verdade, você sabe que não é só uma história, não é ficção. Tá acontecendo agora com um monte de gente e não tem nada que a gente possa fazer, né? Efetivamente falando diretamente, né? Mas então, é isso, é um livro triste, é um livro pesado, porém eu acho que é um livro muito necessário. Eu já falei pra vocês que o que me pega de ler vários livros diferentes, de autores diferentes, de nacionalidades diferentes e religiões diferentes, é essa questão de você poder ver um assunto sobre a perspectiva daquela pessoa. Então, às vezes, você tem um assunto, uma opinião, né, sobre certo assunto, mas aí você lê um livro que vai te colocar dentro da mente, dentro da vivência daquela pessoa e a sua opinião muda, porque você mudou a sua visão de mundo. E é por isso que eu acho que a literatura é algo tão poderoso, porque um livro vai literalmente te dar a visão de mundo de outra pessoa. E isso é muito poderoso, isso é muito sério, isso é muito importante. E é por isso que eu não concordo com a ideia de ler só livro bobo 100% do tempo. Eu acho que a gente tem sim que ler livros desconfortáveis, que vão nos fazer pensar, que vão nos fazer refletir, que vão nos deixar tristes, porque esses livros, eles têm o poder de mudar a sua visão. E mudando a sua visão de mundo, você tem o poder de mudar o mundo. Então, muito importante. Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Livro triste, livro pesado, porém livro muito necessário. Então, recomendo muito que vocês leiam. E é um livro curto, ele é bem rápido, tá? Tipo assim, 2 horas você sentar, você consegue terminar ele. Eu levei mais tempo, até porque eu só li ele no ônibus. Mas, muito bom, recomendo 200%. Esse foi o vídeo de lidos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não li tanto quanto eu gostaria de ter lido, mas eu acho que foi uma média boa, foi mais ou menos um livro por semana, o que realmente é muito bom. Ainda mais se a gente for considerar que eu estava estudando, estava trabalhando, academia,
Então, muita coisa ao mesmo tempo. Eu acredito que foi uma quantidade de livros muito boa que eu consegui ler nesse mês de janeiro. Quero ler muito mais agora em fevereiro, aproveitar esse feriadão de carnaval para tentar ler muitos livros. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, curte, comenta aqui embaixo para eu poder saber, tá? Me contem também o que vocês andaram lendo aí no mês de janeiro, se vocês leram algo em janeiro, algo interessante. Me façam recomendações também, eu quero muito ler livros diferentes, de temas diferentes, estilos diferentes. Eu leio muita fantasia, então se vocês tiverem fantasias diferentes que vocês gostem muito para recomendar, pode deixar aqui nos comentários, eu vou adorar ler todas as recomendações de vocês. E é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo de lidos ou de outro assunto por aí.